Sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Você que ainda não conhece ainda o canal do Mago do Realismo, adentre aqui, assista nossas lives, dê uma olhada em nossos vídeos, dê um like se você gostar. Hoje trago para vocês a história escandalosa do pior Papa da história. Quem foi Bento IX? Fique aqui com o Mago, contar para você a história desse terrível Papa. Ele foi um dos papas mais controversos da história papal. Corrupto e cheio de vícios, Bento IX mal havia saído da adolescência quando se tornou líder da Santa Sé. Totalmente inadequado para o cargo de chefe da Igreja Católica, o pontífice rapidamente conquistou inimigos por sua conduta vergonhosa e total desrespeito à instituição que apresentava. E mesmo com seu comportamento vil e profano, ele ocupou o cargo de Papa 3 vezes. Como foi permitido que isso acontecesse e que tipo de homem era? Quem foi Bento IX? Ele é considerado um dos piores papas da história. Mas quem foi exatamente Bento IX? Ele nasceu no ano de 1012 e faleceu em 1056. E por que ele é tão insultado? Local de nascimento de Bento. Antes de se tornar Bento IX, ele nasceu sob o nome de Teofilato de Tusculum, em Roma, linhagem papal. Ele era sobrinho de 2 papas anteriores, Bento VIII e seu sucessor imediato, João XIX. O papa mais jovem da história. Quando jovem, Teofilato foi empurrado para o papado em 1032 pela poderosa e rica família italiana Tusculani. Seu pai garantiu sua eleição por meio de suborno. Efetivamente coroado bispo de Roma e governante dos estados papais, Teofilato estava mal preparado para tal alto cargo. Esse papa gostava de farras, e como gostava. Desde o início de seu pontificado, Bento IX, de 20 anos, se destacou em seu novo cargo. Sua conduta não convencional se estendia a explosões de violência e imoralidade desenfreada. As farras duvidosas sob o teto do Palácio de Latrão eram bastante comuns. Ligação com o diabo? Será que Bento IX tinha alguma ligação com o diabo? O pontífice, que não tinha princípios, logo fez inimigos políticos. Consternados e enojados com sua devassidão, alguns até o acusaram de se relacionar com o diabo à noite. Um plano para se livrarem do Papa. Os detratores rapidamente decidiram despachar o Papa errante. Com assassinato em mente, os assassinos entraram na Basílica de São Pedro, segurando garrotes. À medida que se aproximavam de sua presa, o destino interveio a favor de Bento. Um eclipse do sol repentino envolveu a Basílica na sombra, alarmando os supostos assassinos. Na confusão, o Papa fugiu do prédio. Papa Silvestre III, considerado altamente inadequado para a Cátedra de São Pedro, Bento IX foi expulso da cidade em 1045 por uma multidão de romanos descontentes. O polêmico pontífice foi substituído pelo Papa Silvestre III, mas ele se recusou a desistir do papado. O reinado do Papa Silvestre III foi curto. Em semanas, em meio a cenas de caos e confusão, Bento voltou a Roma. Ele expulsou seu sucessor para reivindicar avidamente a coroa papal pela segunda vez. Bento IX voltou para casa no Palácio de Latrão. Durante a era dos estados papais, os papas raramente residiam no Vaticano. Em vez disso, o palácio foi a residência habitual dos pontífices por cerca de 1000 anos. Rapidamente ficou claro que os velhos hábitos estavam voltando. O Papa teve grande prazer em excomungar os líderes eclesiásticos que lhe foram hostis, e seu estilo de vida de perversão mais uma vez girava em torno da crueldade e de festas com orgias. Então, do nada, Bento IX decidiu repentinamente que estava farto do papado e assinou seu adeus
a posição mais importante da Igreja Católica, mas não antes quis lucrar com seu cargo. Em 1045, em um extraordinário ato de traição, Bento IX vendeu egoisticamente o papado a seu padrinho Giovanni Graziano, um padre romano, que em troca ofereceu a Bento uma considerável pensão. Graziano posteriormente se tornou o Papa Gregório VI, em maio de 1045. Mas um novo episódio estava prestes a tomar outro rumo dramático. No ano seguinte, em uma trama digna de uma novela, Bento e Silvestre voltaram a Roma, cada um afirmando seu Papa em vez de Gregório. As colunas de fofocas romanas estavam cheias de suspense e intriga. Em 10 de dezembro de 1046, o Sacro Imperador Romano Henrique III presidiu o Sínodo de Sutri. O concílio foi convocado para resolver de uma vez por todas a desordem sobre o papado. Dois dos papas rivais, Silvestre e Gregório, argumentaram sua legitimidade perante o imperador. Bento ficou longe, escondido em seu castelo. No final, Henrique rejeitou todas as 3 reivindicações e instalou o bispo saxão Fridtjof de Bamberg como Papa Clemente II. Grandes coisas eram esperadas do Papa Clemente II, mas menos de um ano depois de fazer o juramento de coroação papal, ele estava morto. Circularam rumores de que o infeliz pontífice havia sido envenenado, possivelmente pelo descontente Bento IX. Mas seja qual for a causa de sua morte, seu falecimento deixou uma vaga no palácio e adivinha que não resistiu em se candidatar novamente ao cargo. Na verdade, Bento não se candidatou, mas se reinstalou como Papa em 8 de novembro de 1047. Seu terceiro pontificado foi sem precedentes. Roma, no entanto, nunca perdoou Bento por trair o papado, e a acusação contra ele de simonia, a compra ou venda de algo espiritual ou intimamente ligado ao espiritual, ainda permanecia. Além disso, a tendência escandalosa de Bento por magia negra, carne ilícita e dinheiro de outras pessoas atraiu a ira de Henrique III, agora muito zangado. Fervendo de raiva e desprezo pelo inescrupuloso governador da Santa Sé, Henrique ordenou sua imediata remoção do Palácio de Latrão. Em 17 de julho de 1048, Bonifácio da Toscana, por ordem de Henrique, entrou em Roma e confrontou o Papa sitiado. Bonifácio veio da família dos senhores de Canossa e foi um dos nobres mais poderosos da Itália. Ele não era o homem para se discutir. Bento foi finalmente banido de Roma. O espinho na lateral da Cátedra de São Pedro nunca mais foi visto na cidade. Bento foi substituído pelo bispo nativo da Baviera, Popo de Brixen, que se tornou Damaso II. Seu papado começou em 17 de julho de 1048 e terminou em 9 de agosto do mesmo ano, um dos reinados papais mais curtos. As especulações quanto à causa de sua morte bombaram, com alguns sugerindo veneno e apontando o dedo mais uma vez para Bento IX. O destino do ex-pontífice, já excomungado, permanece um mistério. Ele provavelmente acabou em Grottaferrata, uma pequena cidade de 20 quilômetros a sudeste de Roma. Tendo desistido de qualquer reivindicação ao trono papal, Bento provavelmente buscou refúgio na abadia de Grottaferrata, onde supostamente viveu como penitente até 1055 ou 1056. Na verdade, foi sugerido que as catacumbas sob a abadia podem conter os restos mortais do Papa dominado pelo vício. O que é certo é que Bento IX continua sendo um dos papas mais controversos da história papal e provavelmente o mais devasso e o mais corrupto.